Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e o vídeo de hoje é sobre As Luas de Júpiter, de Alice Munro. Bom, a Alice Munro é uma autora que eu li pela primeira vez em 2015 com a coletânea de contos Fugitiva, e eu li pro Leia Mulheres aqui do Rio, foi o primeiro Leia Mulheres do Rio. E aí, 3 anos depois, a gente decidiu voltar para Alice, né, fazer essa leitura comemorativa, e aí a gente decidiu então ler esse livro que está saindo agora aqui no Brasil pela Biblioteca Azul, que é As Luas de Júpiter, uma coletânea de contos também. A Alice só escreveu contos. Eu me lembro de ter gostado bastante do Fugitiva quando eu li, então eu tava com boas expectativas em relação a Alice. Ela já tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas eu só tinha lido mesmo então o Fugitiva até esse aqui, que inclusive foi uma oferta da editora, então obrigada aí Biblioteca Azul, Globo Livros, porque proporcionou lá o nosso clube, né, as minhas editoras ganharam e a gente sorteou também um exemplar lá com o pessoal. A Alice Munro, ela é uma autora canadense, nascida em 31, e em 2013 ela ganhou então o Prêmio Nobel. A única autora que só escreveu contos a ganhar o prêmio, né? Esse prêmio aí tão polêmico que nem vai acontecer, né, na próxima edição, mas enfim. A Alice Munro, né, apesar aí da controvérsia do prêmio, é um prêmio que tem uns critérios meio esquisitos, ela é muito elogiada como contista, né, ela é comparada ao Chekhov, né, ela é considerada, assim, uma grande representante desse formato e que pra mim tá super justificado. Eu gosto muito de contos, eu sou muito fã de autores que se celebrizaram no conto, né, como Borges, Cortázar. E eu acho que a Alice é uma autora que só reforça esse meu amor pelo formato. Só que os contos da Alice, eu acho que eles são bem diferentes do que a galera espera de conto, né? A gente tem, eu acho que era o Cortázar que costumava dizer que você tem, que o romance, se você fosse comparar os formatos romance e conto ao boxe, o romance ganharia por pontos e o conto ganharia por nocaute. O conto, por ele ser menor, ele tende a concentrar a narrativa em fatos mais importantes, vamos dizer assim, mais relevantes. Ele tende a ser um pouco mais surpreendente, um pouco mais impactante, às vezes trabalhar as epifanias. E a Alice não faz isso, né? A Alice faz uma coisa que, assim, já é uma vertente de conto contemporânea, que é de um recorte da vida. Então a Alice vai pegar assim, um recorte da vida do personagem e vai contar aí que não necessariamente um recorte muito assim retumbante, né, especificamente relevante. Então as histórias dela tem muito essa coisa assim contida, calma, meio vidinha como ela é muito anticlimático. E isso é muito assim, é muito ousado, é muito corajoso e ela faz bem, porque você pode fazer contos horríveis, assim. E eu acho que ela faz muito bem, porque a escrita dessa escritora é uma coisa impressionante. Eu lendo o livro da Alice, eu fico assim, gente, que mulher inteligente, que texto, sabe assim, que eficiência na urdidura do texto. E assim, é um texto que parece simples, ele não é um texto difícil de ler, mas ele é um texto que fala muito pela descrição, ele fala muito sobre o personagem, como ele é, o que ele sente, as transformações pelas quais ele está passando, na descrição do detalhe, numa fala aparentemente boba, numa musiquinha assim que ela traz, o personagem cita um poema, essas coisas parecem soltas, elas não estão soltas. O modo como ela descreve uma casa, se ela usa muitas negativas, se você relê ou reflete ali um pouquinho mais, você vê que ela tá trabalhando uma coisa importante, né, do que precisa ser dito em relação aos personagens daquele conto. Então é muito impressionante. Fora que assim, o texto é bonito, ela tem passagens muito boas. É curioso porque a Alice não é uma autora de frases redundantes, ela não tem aquelas grandes passagens, mas ela tem passagens excelentes, do ponto de vista do que ela está dizendo, da construção, enfim, é uma autora que eu admiro muito. Esse livro ele tem 12 contos
E eles vão falar, assim, sobre a vida. Eles são um pouco concentrados ali numa região do Canadá. As histórias se passam ali numa região do Canadá, que é uma região mais de classe trabalhadora, assim, não são grandes metrópoles, são umas cidades que parecem um pouco pequenas, onde as pessoas se conhecem, as profissões se repetem, tem muito professor, muita gente morando em fazenda, essas comunidades em que as pessoas se conhecem, sabe? Então, ela vai falar, os contos quase todos se passam numa área ali, numa região comum, né, que é essa região assim de mais de classe trabalhadora. Que me parece que é um tipo de lugar, de região em que a própria Alice mora. E ela vai falar muito de relacionamentos, né? Então ela vai falar muito de relacionamentos entre pais e filhos, entre amigos, entre amantes, entre cônjuges, entre outros tipos de parentesco, né? Tem um ótimo conto que abre, que é o Shadley Fleming, né? Onde a protagonista vai falar das primas da sua mãe e das irmãs do seu pai, das suas tias, que é um conto de que eu gosto muito, e ela vai falar um pouco de herança familiar, herança cultural, herança familiar nesse conto. Tem muitos contos de relacionamento amoroso, né? Então de mulheres falando dos seus maridos ou amantes, de relacionamentos prévios. Isso pode soar um pouco repetitivo em alguns momentos, mas eu acho que ela explora bem as nuances e possibilidades desses relacionamentos. Eles nem sempre são iguais, o modo como ela trata. Mas ela vai falar muito das expectativas em relação a esses relacionamentos. Então, tanto do prazer advindo deles, quanto das frustrações, né? Então, das expectativas que são, de certo modo, satisfeitas e das que não são. O livro todo me parece ter um caráter processual, né? Como eu falei que ele é anticlimático, ele não vai ter grandes revelações, né, epifanias, a gente percebe que os personagens estão em um processo de entendimento. Então eles estão num processo de entender o que está acontecendo com a vida deles, qual a situação deles naquele momento, se eles estão se transformando e qual é o caminho dessa transformação. Então é tudo muito processual e nada exatamente se resolve. Eu acho que isso é muito angustiante no livro, né? A gente até, isso foi uma coisa muito repetida no clube, lá no Leia Mulheres, porque as pessoas sentiram um pouco de falta, né, dessa coisa catártica, né, e de uma resolução. Não tem resolução. E eu acho que o livro, ele me deixou mais angustiada, porque ele tem muita essa coisa de vidinha mesmo, da nossa vida cotidiana, onde você não sabe se aquilo ali vai virar alguma coisa, né, se a situação onde você tá, se ela vai se resolver de algum modo bom, ruim, se ela tá indo pra algum caminho. Essa incerteza que tá na nossa vida, tá na vida dos personagens também. Então o livro pode ser muito incômodo nesse sentido, e pra mim ele se torna mais angustiante, porque ele se torna muito real, né? É muito realista. Eu acho interessante que esse livro, ele é um livro de 82 e ele já tem bastante discussão sobre gênero e sexualidade, principalmente sexualidade, e a descoberta disso, como a comunidade lida com isso. Eu acho muito interessante como a Alice deu, assim, colocou essa coisa da mulher se comportando sexualmente, e também da presença e atuação dos homossexuais na comunidade, né? E assim, numa comunidade de cidade pequena, onde o julgamento é maior, né? E como é que as pessoas lidam com isso, como é que é a vida pra eles, como eles costumam ser tratados. Eu achei isso muito interessante. E tem muito personagem aqui contando as suas histórias. Então eles estão contando histórias, um pai contando uma história para uma filha, amigas contando histórias de desastres amorosos uma para outra, irmãos que não se veem há muito tempo contando histórias um para o outro. Então esse livro, ele tem muita coisa de contação de história e muito uma reflexão sobre a linguagem, né? E sobre como o ouvinte, né, ou o interlocutor passivo recebe essas histórias, e como a gente cria, de uma certa forma, narrativas que liguem e justifiquem os fatos da nossa vida. É muito interessante o modo como a Alice trabalha isso aqui, porque em diversos contos, como eu falei que tem essa coisa de vidinha, né, muito dia a dia, os personagens ficam tentando entender se há uma ligação entre os fatos,
se um fato decorreu do outro, que significado que aquilo teve, uma tentativa de dar sentido. É muito interessante, porque nem sempre o sentido existe, muitas vezes ele não é evidente, a ligação entre as coisas não é evidente. E eu acho interessante como, de um modo assim muito sutil, assim, muito colocado ali, parecendo casualmente nas histórias, os personagens estão trabalhando com essas narrativas, com essa criação de narrativas. Eu acho isso interessante demais. Eu que adoro histórias de terceira idade, né, e já falei isso aqui no canal algumas vezes, fiquei contente de ver o conto A Senhora Cross e a Senhora Kidd, que é uma história de duas idosas que estão numa casa de repouso. E o que acontece com elas lá, do ponto de vista de fazer amizade, se relacionar com as pessoas, a diferença entre essas pessoas de terceira idade, né, que são tão diferentes e com problemas tão diversos e com dificuldades tão diferentes também. E o modo como elas se colocam numa relação de utilidade, de ser prestativo, de se sentir útil e de ajudar, enfim, de pensar o seu papel ali. É muito interessante, é um dos meus contos favoritos. E esse livro, ele tem vários... Ele engana você em vários momentos, nessa coisa do clímax, do anticlímax, assim, de uma surpresa. Enfim... eu diria pra vocês lerem, sim, porque que texto maravilhoso, que discussões interessantes, histórias bem contadas, muito reais, mas com menos expectativa em relação a finais super conclusivos e histórias retumbantes e grandes significados, porque ele não vai te dar isso. Ele vai te deixar muito ali nessa coisa do processo, né, e do caminho. Bom, os meus contos favoritos foram o Shadley Fleming, que é esse em que a narradora vai refletir sobre a sua herança familiar, falando dessas primas da mãe, que eram super viajadas e descoladas e exóticas, e enfim, e sobre as irmãs do pai, que por outro lado, né, em comparação, eram mais submissas, mais quietinhas, né, até um pouco problemáticas. Eu gosto muito do último conto, As Luas de Júpiter, que de uma certa forma retoma uma história do livro e que vai falar da autora, na verdade da narradora, num outro momento da vida, com um outro dilema, numa outra posição, né, e com uma reflexão sobre, enfim, um outro momento, mas ali num momento de ter que ajudar e estar presente junto ao pai num momento de muita fragilidade, né, física, de saúde. Eu gosto muito do conto Acidente, que é um conto que tem reflexões bastante interessantes de uma mulher em relação ao seu amante, e é uma tragédia que acontece na vida desse amante. Gosto, como já citei, da Senhora Cross e a Senhora Kidd, que são essas duas senhoras da casa de repouso. Eu gosto muito de um conto chamado Visitas, que é um conto sobre o reencontro de dois irmãos. E esse conto ele vai trabalhar muito sobre expectativas de relacionamento, conexão e muito sobre essa coisa das histórias, de como a gente, de uma certa forma, conta as histórias, cria narrativas para nossa vida, para os acontecimentos da nossa vida, enfim. Acho muito interessante, né, sobre uma pretensa neutralidade da linguagem, assim, acho que fica implícito aí nesse conto essa discussão, eu gosto muito. Vou ler então algumas passagens que eu gostei muito. Estavam todas com seus 30 e poucos. Idade em que às vezes é difícil admitir que o que você está vivendo é a sua vida. Tem esse tipo de amor inteligente, que faz uma escolha inteligente. É com esse tipo que a pessoa deve se casar. Depois tem esse tipo de amor que é tudo, menos inteligente, que é como ficar possuído. E é esse que todo mundo valoriza, de verdade. É esse que ninguém quer ter deixado escapar. Fama é algo pelo qual você precisa lutar, depois se justificar. Obtendo ou não obtendo, a culpa recai sobre você. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A Alice está, de fato, entrando na minha lista de contistas favoritos. Eu gosto muito do modo como ela escreve. Assim, é um conto esquisito. Preparem-se para esse estilo, bem mais contido, bem mais monotônico, mas, enfim, com um texto incrível e cenas muito realistas e muita lucidez no trato do relacionamento com as pessoas. Então, gosto bastante e indico muito. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!